Bom pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Josinei Glória. Dessa vez vamos resolver a questão que caiu na prova do SIS 2024, na etapa 2, que fala assim: em uma panela de alumínio encontra-se 300 gramas de água. Então vou tirando os dados aqui. A massa, 300 gramas. A panela e a água estão inicialmente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, tanto a água como a panela têm essa temperatura inicial. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria para cada grama, para cada grau Celsius variado, e que o calor específico do alumínio é 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. E a panela de água, ela tem uma massa de 500 gramas. E que a temperatura de ebulição da água, ela vale 100. Então a temperatura final vale 100 graus Celsius. A quantidade mínima de calor que a panela e a água devem absorver para que a água atinja a temperatura de ebulição é de. Então o que eu quero aqui, eu quero a quantidade de calor total que tanto a água como a panela recebem para que até atingir a temperatura de ebulição. Vamos ver. Se a temperatura da água, de ebulição da água é 100, então logicamente a temperatura que a panela vai estar também é 100 graus Celsius. Então nessa primeira parte aqui, ó, esses dados referem-se à água. E esses segundos dados aqui se referem-se à panela, tá bom? Então nós queremos aqui um Q para a água e um Q para a panela. Então a gente pode fazer separadamente que um Q para cada corpo. Então vou fazer primeiro para a água. Então a gente já sabe, se variou a temperatura, o que a gente vai trabalhar é a quantidade de calor sensível, que é massa, calor específico vezes variação de temperatura. Então para a água vai ser o meu que eu vou encontrar. A massa da água vale 300. O calor específico da água a gente já sabe que é 1. A temperatura final é 100 e a temperatura inicial 20. Então vai ficar assim: a quantidade de calor sensível da água vai ficar 300 vezes 100 menos 20 vai dar 80. Então só eu multiplicar 3 vezes 8 vai dar 24. Eu conto a quantidade de zeros. Tem 1, 2, 3, 4, então eu coloco. Aqui era 300, né? Vezes 80. Então, ó, fazendo 3 vezes 8 vai dar 24. E eu conto a quantidade de zeros, que são 3 zeros. Então vai ficar 24.000 calorias. Ou vale a mesma coisa, que eu já sei que 1 quilo, que é um prefixo, vale 1000. Então tem 20.000, significa que eu tenho 24 quilocal, certo? Então isso daqui é a quantidade de calor que a água recebeu para entrar em ebulição. Mas a questão quer que a gente encontre também o calor que a panela recebeu. Então vou fazer a outra continha pela mesma equação, da equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor sensível, massa vezes a variação de temperatura. Logo, o meu QS vai valer
a massa agora da panela, que vale 500 gramas. O calor específico do alumínio vale 0,2 vezes a variação de temperatura é a mesma lá da água, porque a água está dentro da panela, então da panela vai ser a mesma que a da água. Temperatura final 100 e a temperatura inicial 20. Então eu vou fazendo aqui, ó. 500 vezes 0,2 vai dar 100. 100 vezes o resultado daqui, 100 menos 20 vai dar 80 de novo. Então, a quantidade de calor sensível da panela, que a panela recebeu, vai ser 100 vezes 80, que vai dar 8.000. 8.000 o quê? Calorias. E isso, transformando para prefixo quilo, equivale a 8 quilocal, certo? Então, como a questão quer encontrar a quantidade de calor total, é só somar a quantidade de calor sensível da água mais a quantidade de calor sensível da panela. Eu posso até colocar assim, ó, da água e da panela. Então, esse da água vai ser o 24.000 e o da panela 8.000. No caso, 24 quilocal e o outro da panela 8 quilocal. Então, você vai somar. Olha só como a gente tem. Então, vai ficar 24 quilocal mais 8 quilocal, que vai me dar um resultado de 32 quilocal. Então, essa daqui é a quantidade de calor que tanto a panela como a água receberam para poder a água entrar em ebulição. Então, se a gente for ver as alternativas, qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa D. Olha só, pessoal, então, uma questão bem interessante que caiu na prova do CIS 2024. Uma questão sobre calorimetria, quantidade de calor sensível. Até a próxima.